Boa noite. Nós estamos tendo, acho que, problemas técnicos com a internet, né? Porque eu tô até me reconectei novamente, né? Comecei novamente a live, a transmissão, porque eu não tô conseguindo que a Fernanda acesse aqui. Olá, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Vamos começar já. Nós já vamos começar. Ah lá, visualizar. Ela tá me chamando aqui de visualizar. Oi, boa noite, Carol. Boa noite para todas as pessoas. Tá? Boa Oi, noite. Fer. Boa noite, tudo Boa bom? noite, Rebeca. Tudo bem? E você? Tudo jóia. Tudo beleza. Pronto, Então, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui. Tá resolvido. tá sempre acontecendo essas coisas, né? O sinal, alguma coisa que atrapalha um pouco a transmissão, mas vai dar já tá dando tudo certo já. Sim, com certeza. Então, Fernanda, queria falar primeiro, assim, boa noite para todo mundo, né, que está assistindo a gente. Eu sou a Rebeca, sou pré-candidata a vereadora aqui em Campinas. E hoje eu tenho o grande prazer de conversar com a doutora Fernanda, que vai ser chamada de Fernanda por mim, mas que é doutora. Ela está na residência, está terminando já a residência dela no Hospital das Clínicas da Unicamp, e que é um hospital assim muito bem conceituado aqui em Campinas, né, que tem o sistema SUS, né, só que é estadual, né, não é municipal, mas é uma grande força assim para a gente, né, que o SUS oferece para a gente aqui em Campinas. E ela vai falar um pouquinho do trabalho que ela tem lá, né, como linha de frente na infectologia, né, como você está na residência, você está fazendo o trabalho mais intenso, né, de atendimento ao paciente mesmo, né? E então Isso, eu queria que você se apresentasse para a gente, Fer. claro. Boa noite, pessoal, todo mundo que está ouvindo. Eu sou a Fernanda. Eu sou militante aqui do Pessoal Campinas e sou residente, né, de infectologia do Hospital de Clínicas da Unicamp. Estou no terceiro ano, último ano da residência, e esse ano a gente foi surpreendido aí, né, pela pandemia e praticamente toda a nossa atuação se voltou para o combate ao coronavírus aqui na cidade, né? Como a Rebeca lembrou, o Hospital de Clínicas da Unicamp é um hospital estadual, então ele é responsável pelo atendimento de toda a região metropolitana de Campinas, né? Atende aí milhões de pessoas. E é uma experiência, está sendo uma experiência muito exaustiva, mas ao mesmo tempo muito importante, né? Primeira vez que a gente está vivendo isso, nossa geração está vivendo isso no Brasil, está sendo um aprendizado muito importante. E não só no hospital de clínicas, né, mas em todo o sistema de saúde da cidade, do estado, os residentes a gente é como se fosse uma pós-graduação, né? Ao mesmo Sim. tempo que a gente tem uma relação direta de trabalho com as instituições, né? Nós somos parte da força de trabalho dessas instituições. Então, a gente está lidando diretamente aí com o atendimento, tanto dos pacientes extra-hospitalares, né, que estão sendo atendidos nas UBSs, nas UPAs, e também os pacientes que estão necessitando de internação nas enfermarias, nas unidades de terapia intensiva. Em todos esses setores tem, com certeza, um residente atuando, e na Unicamp isso não é diferente, né? O Hospital de Clínicas da Unicamp hoje tem muitos pacientes internados
e praticamente toda a nossa atuação está sendo voltada para esse combate. Eu me Você formei em comentou. Uberaba, na UFTM, Ah, e estou morando aqui em Campinas há 4 anos já. tá. Então você veio fazer a sua especialização aqui Isso, eu me na graduei em infectologia. Uberaba. Se graduou Isso, lá. me graduei na Universidade Nossa, Federal do Triângulo Mineiro. que legal, que legal. E assim, você saiu de Uberaba, é um pouquinho menor que aqui, né? Bem Uberaba, menor, bem bem menor. menor. Então, assim, eu fico imaginando assim, além de você estar se desafiando a vir para uma cidade maior, que tem uma demanda maior, naturalmente por conta do tamanho, né? E que é uma região metropolitana, né? Campinas é uma metrópole e tem essa região metropolitana. Você ainda conseguiu unir assim uma coisa que nunca aconteceu na história, que é assim da modernidade, né, do nosso período contemporâneo, que é a pandemia, né? Era um termo que existia, mas a gente nunca praticou, né? Nunca falou, é uma pandemia, né? A Organização Mundial da Saúde é que colocou, né, que é uma pandemia, porque foi o mundo todo, é o mundo todo que está sendo afetado pelo coronavírus, né, Fer? Isso. A gente parece que está sempre no imaginário essa palavra, né? Porque a gente sempre ouve falar de algumas doenças que têm potencial de se tornarem pandemia, mas pela primeira vez, eu acho que para todos nós e quem está ouvindo a gente hoje, foi a primeira vez que a gente está vivenciando isso de fato, né? Que é uma doença que impactou em todos os países do mundo. Está sendo um desafio para todos os países no mundo, né? Apesar de a gente achar que tem uma experiência com isso, que a gente já viu muito filme, já leu muito livro, já teve outras pandemias na história, mas viver isso na prática está sendo bem desafiador, né? Eu acho que a gripe espanhola podia ser comparada, Isso, né? Assim, com a pandemia, com sim, uma pandemia que nem essa, né? nesse nível, E, sim. né? Mas eu acho que outra, talvez a peste negra lá na Idade Média, no final, né? Durante a Assim, história da humanidade, teve muitas doenças, né? Mas com certeza a última que a gente que está mais recente é a gripe espanhola, né? Que matou 1% da população mundial, que é muita gente. é muita gente, né? Muita gente. Tá, então, assim, eu queria saber, assim, como que tem sido para os trabalhadores da Unicamp, assim, lá no HC, esse enfrentamento? Vocês estão tendo as condições materiais necessárias? Eu vi que teve uma manifestação, assim, eu acho que foi da enfermagem, que pedindo EPIs, né? E você podia me falar um pouco? Fala para a gente um pouco? Sim. É, a pandemia e o início de tudo isso foi muito novo para todo mundo, né? E ao longo da instalação da doença aqui na cidade de Campinas, a gente também foi aprendendo a como lidar com isso. Não só aqui na cidade, mas no Brasil todo, no mundo todo. Inicialmente, por exemplo, havia uma dúvida sobre quais eram os equipamentos necessários, né, para proteger o profissional de saúde dessa doença. A gente foi aprendendo quais eram os mais efetivos, a gente foi aprendendo o que não funcionava, o que não deveria ser feito, e isso a gente teve que aprender isso rapidamente. E claro que a gente Uhum. teve alguns tropeços no início. É importante lembrar que a situação da Unicamp ela é um pouco diferente da situação da maior parte dos hospitais públicos brasileiros, né? Não só da Unicamp, mas dos Sim. hospitais universitários em geral. Que a gente tem a disponibilidade de recursos humanos, recursos materiais, ela é um pouco melhor do que a gente tem costume de ver em outros locais. Então, desse ponto de vista, a gente teve um pouco mais de acesso a gente teve mais acesso às melhores condições de trabalho. O que essa manifestação, por exemplo, que teve na Unicamp, havia um questionamento de que os equipamentos de proteção individual eles fossem estendidos para todas as áreas do HC, e não só para Ah, aquelas sim. áreas
que tivessem diretamente envolvidas com o cuidado dos pacientes com Covid. E Então, que tem tudo a ver, né, Fernanda? E sim, que tem tudo a ver, acaba, porque o com hospital tem uma certeza. circulação, né? Exatamente, tem circulação de pacientes, tem circulação de acompanhantes, tem circulação de funcionários que não estão diretamente atuando talvez no cuidado dos pacientes com Covid, mas que na Sim. sociedade, por ter uma transmissão, eles podem se infectar de outras formas que não no trabalho. Então, totalmente justa e legítima essa solicitação, né, de que Reivindicação, é. a reivindicação seja atendida e, com certeza, precisa ser feito tem que ter um cuidado especial com todas as pessoas que têm, não só funcionário de saúde, mas todo profissional que esteja trabalhando e que tenha contato com outras pessoas, né? Desde do Sim. funcionário do atendimento direto até as outras pessoas que estejam circulando no hospital. Sim, e quem conhece a Unicamp sabe que vem muita gente de fora, assim, de outros estados até, para fazer, Sim, que tem tratamento ali, que está fazendo tratamento, vem sempre, né? Então, assim, essas pessoas, sim, pelo que a gente sabe das testagens sobre o Covid, né, sobre o coronavírus, a gente sabe que não está tendo teste, né? Então, como que essas pessoas vão circular ali, né? Tem até as lanchonetes, sim. tudo. Eu acho que não está funcionando, né? Essas coisas, teve que Sim. parar, né? Mas E tem um assim, ponto muito importante, questão dos testes, né? então, e aí você não tem a testagem, né? Como que foi a testagem lá no HC com vocês? Você falar um pouquinho. Ah, sim. Bom, desde o início, no Brasil, a gente viu que houve uma subestimação da questão do potencial catastrófico dessa pandemia. Com Isso certeza. fez parte de todo um projeto do governo federal, de vários governos estaduais e municipais. A negação da Sim. pandemia, o descrédito em cima da ciência, a desvalorização dos profissionais que atuam diretamente, né, na saúde e em outros serviços essenciais. E desde o início a gente viu esse discurso e isso se Uhum. traduziu em ausência de políticas públicas de controle da pandemia. Em primeiro lugar, a falta de testes, né? Hoje, a Uhum. gente vê que o Brasil é o segundo país em número de casos e, obviamente, o segundo país em número de Sim, óbitos no mundo. A gente está atrás só dos Estados sim. Unidos. E a gente está Só. chegando aí na marca dos 70 mil, né, mortos. E os Estados Unidos têm bem mais população, né, Fernanda? Sim, Os Estados e a Unidos é doença mais chegou populoso. antes. Então quer dizer que o Brasil a coisa está mais rápida que nos Estados Unidos até, né? Sim, Se for quantitativamente falando, né? relativamente. E apesar da gente ser o segundo país hoje que, em número de casos e de óbitos, nós somos o 50º em testes, com um comparativo em relação à população, comparando com outros países, né? No mundo, nós somos o 50º. Então, isso mostra Imagina. a gravidade da situação em que o Brasil chegou. E quando a gente poderia ter tido uma oportunidade de frear a pandemia no Brasil, no início, teria sido com o desenvolvimento de testes, ampliação dos testes, massificação dos testes mesmo, né? Que você Sim. poderia identificar as pessoas doentes, isolar essas pessoas Isolá-las. e os Uhum. contactantes. A gente fala isolar, mas no sentido de evitar, né, o contato com outras pessoas e a propagação. Sim, É, claro. numa doença que você não conhece, uma doença que é transmitida pelo ar, né, por Pelo gotículas, que ar. depende do contato direto entre pessoas, a única medida quando você não tem um tratamento ou uma vacina é o distanciamento social. E, Sim. infelizmente, para um distanciamento social efetivo no início, a gente deveria ter tido uma massificação desses testes. Infelizmente, como política pública, isso não existiu. E Demorou agora, muito, né? muito, muito. E ainda A hoje, pandemia a já maior estava parte. acontecendo. Desculpa, Pode é muito falar, assunto. é A muita pandemia coisa.
A pandemia já estava acontecendo fora do país, né? Na China, na Europa, já estava atingindo as pessoas. Exato. Quer dizer, aí o Brasil tinha um tempo para quê? Para aquelas pessoas que estavam chegando do exterior serem testadas, né? Porque foi uma doença trazida pelos ricos, né? Que agora está matando os pobres, porque foi lá na China, foi para a Europa, teve contato, trouxe para cá e simplesmente foi ignorado pelo nosso governo, né? Assim, qualquer tipo. A própria comitiva do Bolsonaro, quando foi para os Estados Unidos, voltou, né, com pessoas contaminadas, quer dizer, uma grande irresponsabilidade do governo que, além de negar, despreza qualquer protocolo da saúde, né? Peitou assim, né? Eu vou na rua, eu vou ficar sem máscara, eu sou o cara, eu sou muito forte, tarará. Agora tá com Covid, não sei se é verdade, mas a A gente gente até nunca desconfia. sabe, né? Agora que o bicho tá pegando, né? Então ele tá com Covid, né? Porque é uma doença Dando se de. esconder. É conveniente falar isso, né? Então, assim, se você, Fernanda, fosse a ministra, fosse a presidente, como você faria? É um pouco disso que a gente estava falando, né? No Brasil houve um projeto de negação da pandemia e, por conseguinte, uma negativa em enfrentar esse problema, né? Primeiro lugar, a gente precisaria ter uma massificação dos testes. A partir do momento que você identifica esse problema, você tem que garantir que seja feita uma testagem, que o próprio país ele possa produzir insumos, equipamentos, valorizar os profissionais que têm capacitação para fazer esse tipo de pesquisa e executar esse tipo de testes. Em primeiro lugar, a gente precisa ter uma política pública de massificação desses testes. A gente tem laboratórios no Brasil que são referência na produção de testes para identificação rápida de doenças, e isso precisa, a gente pode usar o know-how desses locais e desses profissionais para amplificar essa política para todo o Brasil. Em segundo lugar, você ter uma política de contratação de profissionais de saúde e capacitação desses profissionais de saúde para o atendimento à pandemia, né? A gente sabe que Uhum. quando se fala num problema de saúde, a gente sabe o quanto demora para você formar médicos, enfermeiros, Sim. fisioterapeutas. E quando acontece isso num país em que historicamente, nos últimos anos, os profissionais de saúde, as universidades públicas, elas têm sido desqualificadas, desvalorizadas. Quando acontece um problema desse, a gente não tem recursos humanos suficientes para lidar com o problema. Então, em muitos lugares, apesar de terem sido abertos contratos emergenciais, não há funcionários capacitados para ocupar esse espaço. Considerando que grande parte dos profissionais de saúde, eles vão ficar doentes também. O Brasil é o país, se não me engano, é o país que lidera em número de mortes de enfermeiros e De técnicos de pessoas que enfermagem no trabalham. mundo. Uhum. Exatamente. Na Itália, 20% das pessoas infectadas por coronavírus eram profissionais de saúde. Então, você tem que ter uma base forte de pessoas com capacidade de atuar no sistema de saúde, né? Então, a gente precisa ter uma valorização da saúde, porque a saúde é direito, a saúde não é para dar lucro. Então, a gente não tem que trabalhar com aquela margem de que a gente só vai formar o estritamente necessário para atender um tipo de perfil, um tipo de, de, de saúde. A gente precisa ter um contingente de pessoas formadas que vão poder ser deslocadas para atendimento onde for necessário. E a base do SUS o SUS, ele não é só uma diretriz de políticas de saúde, também é de formação de profissionais, né? Isso está no Ah, SUS. sim, O Brasil também entendi.
saúde pública, ela também é responsável por formação de profissionais. Então, a gente precisa valorizar isso. E, claro, em terceiro Sim. lugar, quando a gente tem uma pandemia, a gente precisa tomar as medidas necessárias para conter o alastramento dessa doença. Em primeiro lugar, o isolamento social. De fato, no Brasil, a gente teve uma minimização desse isolamento. Em Campinas, a Sim. maior taxa de isolamento social, se não me engano, foi 51%, quando a Foi OMS muito baixa. preconizava 70% de isolamento. Então, não dá Uhum. para um governo federal que nega a existência de uma pandemia liderar um isolamento social contra o que eles querem, né? Eles não querem isso. A tática que o Bolsonaro usou é de deixar a pandemia se alastrar e tentar com que as pessoas deixar todo mundo ter contato, adquirir a imunidade, e aí, em um momento, a Mas pandemia numa ela vai roleta russa, passar. né? É uma Isso roleta é uma roleta russa isso, não russa. é? Tipo, você vai pegar o vírus, se Isso. você vai conseguir sarar desse vírus e ficar imune, beleza, senão você vai parar num E respirador por 15, 20 exatamente, dias, né? exatamente. E Então, assim, o quer que a gente dizer, viu, pode o falar. Reino Unido adotou essa tática, né, de deixar a pandemia acontecer, deixar os casos aumentarem, na tentativa de que até um certo momento em que uma grande parte da população já tivesse contato com a doença, o número de casos iria começar a diminuir. Só que eles tiveram que retroceder nessa postura, porque o Sim, sistema de tiveram. saúde do Reino Unido, que também é universal, também é público, saturou, Sim. né? Um sistema de saúde que é modelo no mundo. E a gente pode E dizer que o inglês tem uma condição material um pouco melhor que a nossa, né, tem uma condições condição ali de de vida estar, melhor. né, o trabalhador ganha mais que o trabalhador aqui e se for comparar o desemprego que está no nosso país, tudo, quer dizer, a nossa desigualdade social também ajuda a tornar a pandemia do coronavírus uma coisa muito mais séria, porque as pessoas não têm condições de higiene, assim, não têm acesso à água, às vezes falta água, a gente viu, eu vi isso em matérias no jornal, assim, de que está falta água na periferia, né? Aí falta condições de vida, então a pessoa às vezes não tem nem onde morar, né? Porque aqui, na verdade, a gente Exatamente. tem uma grande população de rua, mas às vezes durante essa pandemia, por causa da crise econômica que se aprofundou, porque a gente já estava numa crise econômica, muitas pessoas foram despejadas, né? Ficaram, né, sem total amparo, nem um amparo do Estado, né? Porque R$ 600 em Campinas é complicado, né? Para uma Exatamente. família, até 1.200 que for lá para uma mulher que tem filho e tal, é complicado viver com R$ 1.200 aqui. Acho Então, importante esse ponto, Rebeca, porque sempre me incomodou muito a questão da banalização, tanto na mídia, quanto mesmo por aqueles governantes que eram a favor do isolamento social, da questão do grupo de risco, né? Essa palavra ela foi usada, essa expressão ela foi usada várias vezes para justificar talvez um excesso nas medidas de isolamento, justificar as flexibilizações depois de algumas semanas de isolamento, sempre me incomodou muito essa questão, porque no Brasil, mais da metade da população tem algum tipo de doença crônica. E é exatamente isso que você falou. A condição de vida da população brasileira, comparada aos países europeus, ela é muito diferente, né? A gente tem muito mais pessoas em situações precárias de vida, sem saneamento básico, a gente não tem direito à moradia no Brasil, pessoas que se sim, deslocam muito, trabalham muito longe de onde elas moram, então tem um vivem, deslocamento né? maior. Uhum. É,
E É sempre me só incomodou pegar a muito região do isso. Campo Grande, né, Fernanda? Pegar a região do Campo Grande, Exatamente. a distância e o tempo que se passa dentro de um ônibus para chegar até lá, né? Dá para contaminar o ônibus Sim. inteiro, né? E mesmo as condições de vida dentro de casa, né? Quantas pessoas não moram ainda com os pais, com os avós, e às Sim, vezes mora dorme tudo todo mundo junto. junto, não tem condições de manter em casa o mínimo de distanciamento. Então, você falar que uma criança pode voltar para as aulas num contexto de uma pandemia, porque ela não adoece, ou a gente não viu mortes em criança, o que não é verdade, mas Não é foi verdade, né? Uhum. noticiado, é uma mentira, né? Porque as pessoas com quem essa criança tem contato, elas também vão estar expostas, né? Os Sim. professores vão estar expostos. Uhum. E então sempre me incomodou muito essa definição de grupo de risco por isso. A Eu até quero gente, na fazer um verdade, comentário sobre isso, porque o governo do estado lançou, a Secretaria da Educação lançou um formulário para o grupo de risco responder. E aí eu fico me perguntando, eu sou um grupo de risco? Eu não sou. A minha filha tem bronquite asmática, né? Ela tem herdou, né? Isso é genético, né? Então, assim, eu fico pensando nela, porque eu nunca tive nenhum problema assim, desse, mas também posso pegar o coronavírus e não resistir, né? Porque ele é muito agressivo. Mas eu fico pensando nela. Então, quer dizer, eu seria um grupo de risco por causa da minha filha, que tem uma doença que tem esse problema, ela usa até bombinha, várias vezes já usou, agora que está um tempo seco e frio. Então, o que é o grupo de risco, né? sim. Eu, e voltar para a escola, né? A escola não tem condições, né? Todo mundo fica junto. Eles estão jogando assim, só para comentar com você, Fer, que também Sim. Isso é importante. essa questão de você ter o equipamento de proteção é geral, né? Porque se você vai trabalhar com o público, aliás, eu acho que sempre tinha que ter, né? Já isso, porque a gente já ia evitar até a transmissão de gripe, né? H1N1, que é sério, que muita gente morre de H1N1, né? E assim, teve que vir uma coisa muito agressiva para a gente acordar, né? Oh, a gente Exato. precisa ter um protocolo, né, para a gente se prevenir das doenças e tal, né? Então a escola, com um monte de alunos, né, 45 alunos, pode até 50 alunos numa sala de aula, né, todos um pertinho do outro, uma carteira atrás da outra, assim, né? E eles querem fazer um protocolo que vá menos gente e tal, mas é tanta coisa, e assim, e jogou tudo nas nossas costas, sabe? Uhum. Eu não sei quem vai fornecer esse material de segurança. Falar para a criança ficar lavando a mão, distanciar das outras, quem que vai impedir que elas cheguem perto uma da outra? Criança ainda, adolescente, né? Então, assim, é muito complicado. A gente Sim. precisava ter tomado as medidas antes de chegar a essa disseminação absurda que está agora o Covid, né? Porque agora a gente já perdeu o controle. Eu li que a OMS fala que dificilmente a gente vai conseguir controlar agora. E a gente teve essa É, oportunidade por falta de vontade política, a gente não fez. Não é só dinheiro, né, exatamente. Fernanda? Não. Não basta só dinheiro, basta ter um projeto, né, de garantia de direitos para a população, que não é o que a gente tem no Brasil. É E retirada de é direitos que a gente tem retirada no de Brasil. direitos, né? A gente tem um projeto de retirada de direito e de massacre da população brasileira, né? Essa é a verdade. Sim. E isso é muito importante porque, assim, quando a gente. Claro, é mais fácil quando a gente está agora e olhando para trás. Mas a gente tem uma rede de vigilância epidemiológica no SUS que é muito forte, muito boa e é muito importante para o Brasil, que é uma rede responsável por identificar problemas de saúde e propor ações para enfrentar esses problemas, né? Desde o início a gente viu, por parte do governo federal, uma desqualificação dessa tentativa de combate à pandemia e assim, inclusive, se valendo dessa desqualificação
para alimentar o seu público, né? E isso impacta diretamente em como a população vê e como a população se comporta com relação às orientações de saúde, né? E isso, Com quando a certeza. gente, quando a gente pensa que para eu atender um paciente com Covid, eu me visto inteira, eu fico 12 horas de máscara, eu fico com um capacete, eu fico encapotada. Por que que a gente está Uhum. pensando que a gente vai flexibilizar as medidas de isolamento e que vai dar certo? Não tem como dar certo. A gente ainda está naquela curva ascendente de aumento de casos e de aumento de óbitos aqui na região. E a gente viu que teve, por parte do governo municipal aqui, do governo Jonas, uma pressão que cedeu a pressão dos empresários para a flexibilização das medidas de isolamento, né? Então a Abriu o gente viu que comércio, né? abriu o comércio O e queria trazer calçadão. alguns pontos importantes sobre isso. Primeiro, jogou sobre os empresários a responsabilidade, praticamente só sobre eles, a responsabilidade de fiscalização das medidas sanitárias. E a gente viu que não dá certo. Então, Claro que não tem não. como isso. Não tem como, as pessoas, elas não têm, muitos locais não estão preparados para garantir um isolamento, né, o espaço de isolamento entre as pessoas. Muitas vezes não tem Sim. como obrigar que as pessoas usem a máscara para entrar. Afinal de contas, muitos comerciantes estão falindo, estão É no corpo a desesperados, né? corpo a coisa, né? É Tipo no assim, corpo a corpo. a pessoa tem que chegar ali na porta e falar: ó, você não pode entrar sem máscara, tá? Isso. E aí isso E cria isso tem. um atrito, né? Uma coisa E você ruim. expõe milhares de trabalhadores, né? Que não são só de Campinas. São pessoas que muitas vezes moram nas regiões ao redor. Então, vão transitar na cidade, vão transitar nas outras cidades. E Sim. a gente viu que, mesmo com os números de casos aumentando e o número de óbitos aumentando aqui na região, com essa flexibilização da Prefeitura de Campinas, a gente passou por 17 semanas, 17 dias seguidos com ocupação total dos leitos de UTI Total. na É. cidade. Uhum. Total. Isso significa o quê? Que muita gente que precisava de leito, não de UTI, estavam em locais que não tinha condição de oferecer aquele cuidado necessário, porque os leitos de UTI da cidade estavam ocupados. E a gente teve agora um respiro nessa última semana, né? A última contagem que saiu, a gente está com 89% dos leitos SUS e É. particulares ocupados. Ainda assim é um Na número cidade, né? alarmante, mas a gente teve esse pequeno respiro porque aumentou um pouco o número de leitos nessas últimas semanas. Mas isso é para Uhum. mostrar a gravidade do problema que a gente está passando. Por 17 dias seguidos não tinha leito de UTI disponível na Não tinha. cidade. Isso E significa que, mesmo que alguém precise de um cuidado e não seja por Covid, seja por um acidente, seja por um isso que eu ia infarto, um falar. AVC, Isso ela que não eu ia tem atendimento. comentar. Porque se está tudo sendo utilizado pelas vítimas do Covid, se acontecer um acidente, se alguém precisar por outro motivo, um infarto, não sei, né? Eu não sou médica, mas N coisas podem acontecer e se precisar Sim, da terapia intensiva, não tem, né? Porque tá exatamente. tudo, né? Colapsou o sistema, né? Então, quer dizer, fala para mim, será que a economia iria quebrar se tivesse uma ajuda para custear um lockdown logo no começo, que a gente fizesse um lockdown bem feitinho, ficasse em casa, se aguentasse ali firme, né? Porque é difícil ficar dentro de casa, né? Você tem costumes, e os costumes, né, os hábitos, a gente, né, sofre um pouco. Mas se a gente tivesse feito isso, tivesse dado condições materiais para as pessoas ficarem em casa, eu acho que a gente já podia estar pensando realmente numa abertura. Mas agora, qualquer coisa assim, só vai fazer aumentar, né? A contaminação, o número de mortes. Quer dizer, a gente só está piorando a situação, né? Piorando. Isso. Pode falar, Fer.
O momento em que a gente poderia ter garantido um isolamento social com mais efetividade, né, que foi nas primeiras semanas da chegada da pandemia no Brasil, é uma obrigação do Estado fornecer condições mínimas para que as pessoas sobrevivam durante esse período de pandemia, né? O governo Bolsonaro queria dar R$ 200 para as pessoas ficarem em casa e com muita luta a gente conseguiu ampliar esse benefício para Sim. R$ 600. Sim, Ao porque mesmo foi a tempo que, oposição, né? Foi a exatamente, oposição, foi a oposição. foi o PSOL, aliás, né? Deixar isso claro, porque depois que ele começou a Isso. pagar os R$ 600, ele começou a falar que foi ele, né? Não é verdade. Não, foi com muita luta nossa, né, do pessoal, É, inclusive, que a gente pressão. conseguiu ampliar esse benefício e a gente viu uma chantagem do governo federal com o atraso, né, desse Sim, benefício. E até sim. agora, a gente está vendo aí, falando que estão pensando se vão manter o benefício, se vai parcelar. Então, assim, isso é uma chantagem que o governo está fazendo com o povo brasileiro, né? E mesmo a questão da economia, a gente viu que para salvar os bancos teve dinheiro, né? Sim, Mas para salvar os pequenos comerciantes, né, os trabalhadores que têm o seu negócio próprio, que empregam muita que, gente, que faz que funcionar é a isso? economia das cidades, foi oferecido empréstimos a juros altíssimos, né? Com juros, que absurdo, né? E é isso, a gente não teve nem política pública de saúde, nem econômica, para dar possibilidade para o Brasil enfrentar essa pandemia. A gente viu o contrário. A gente viu um projeto de genocídio da população. E agora a gente está vendo que é exatamente isso que você falou, né? Primeiramente foram os hospitais particulares e privados que sentiram o impacto da pandemia, porque eram pessoas de classe mais alta que estavam viajando, foram os primeiros a adoecer. Agora a gente está vendo Uhum, essa pressão, onde já tinha uma pressão muito grande, que é nos hospitais públicos, né? sim. E a gente E você não está sabe que vendo muita gente onde vai parar. perdeu. Muita gente perdeu a condição de pagar o plano de saúde e caiu no SUS, porque não tem condição de pagar, porque foi mandado embora na pandemia, aí não teve condição de continuar com o plano de saúde, vai fazer o quê? Vai ter que ser atendido no SUS. E o SUS, assim, eu queria conversar uma coisa sobre, assim, essa forma que a gente leva a saúde no Brasil, a medicina, o cuidado com a saúde. Será que não podia ser diferente? Será que a gente não podia investir na prevenção de doenças? Porque você mesmo comentou que a população brasileira tem muita doença crônica. E eu fico imaginando, mas por que tantas doenças crônicas, entendeu? Por que chegou a se tornar crônico o problema de saúde dessas pessoas? Então, assim, eu vejo que Cuba tem esse exemplo, né, de Uhum. prevenção e que dá super certo, tanto que Cuba conseguiu conter o Covid, né? Teve bem pouca morte lá e tal. E assim, o SUS não deveria fazer esse tipo de trabalho para que a sociedade não adoecesse? Sim, isso é muito legal. Eu adoro falar sobre isso, porque para mim o SUS é uma das maiores conquistas do povo brasileiro, né? Entender a saúde como direito e ter isso garantido na nossa Constituição, isso foi uma das maiores conquistas do povo brasileiro. Sim. A gente sabe que na prática está muito diferente do que está no papel, né? E isso veio de um processo de décadas de sucateamento, de privatizações, né, do sistema público de saúde no Brasil. O que me E, parece assim, que da Constituição para frente, os governos só fizeram o contrário do que deveria ser sim, feito, né? Que era e, ampliar o SUS e tal. e o SUS, ele preconiza primeiramente o acesso universal, né, que todas as pessoas têm direito à saúde pública de qualidade, e
Isso parte do princípio e também tem como princípio que essa pessoa ela vai ter atendimento público em todas as suas necessidades. E ela vai ter um cuidado longitudinal, um cuidado integral. E claro que o fundamento disso com certeza, a atenção Medicina primária à saúde, preventiva. né? Medicina preventiva. Isso é o cuidado fundamental. E se a gente pensa que a gente entende que as pessoas têm acesso à saúde, que elas têm acesso ao cuidado integral, têm acesso à educação de qualidade, elas também vão ter acesso a uma capacidade de se cuidar e se elas têm acesso a condições materiais de se cuidar também. Então, a saúde ela não pode estar descolada das outras variantes da vida das pessoas, né? Das condições materiais das condições pessoas, né? materiais. Um trabalho digno, que tem um salário digno, uma condição digna de moradia, uma condição de lazer, esporte, alimentação saudável. Então, tudo isso tem que estar integrado para que a pessoa possa ter o seu direito à saúde garantido. E o SUS, ele preconiza tudo isso. O problema é que a gente vê que tem muita gente que ganha dinheiro com a doença, né? A doença é um negócio. E a saúde Agora foi você se falou tornando uma tudo. mercadoria. Quer dizer, você A falou saúde foi tudo se já de tornando... tudo, mas A isso é o saúde, que ela foi se pega. tornando uma mercadoria. Sim. E a gente vê, quando um deputado ele é eleito com o dinheiro de um dono de plano de saúde, de um lobista de plano de saúde, é eleito com dinheiro de alguém que produz equipamentos para a saúde, enfim, qualquer Uhum. governante que tenha essa relação promíscua, né, com o setor privado, ele não vai trabalhar pelo SUS, né? Ele vai trabalhar para garantir que o interesse daquelas pessoas, aquele grupo que Financeiro, financiou né? a sua campanha, Campanha. né, a sua eleição, que o interesse daquele grupo seja garantido. Então, a gente viu que, ao longo das décadas, o avanço das privatizações no SUS, demissões em massa, Sim. ausência de formação de profissionais, ausência de concursos públicos, tudo isso é um projeto de sucateamento do SUS, para que até Uhum. mesmo a população legitime o processo de privatização. Porque ninguém tem acesso à saúde, às vezes você demora meses para marcar uma consulta, anos para conseguir fazer um exame, quando vem alguém falando para você que agora vai ser mais fácil, que vai ser melhor, que vai dar certo, a gente, no desespero, a gente acredita naquilo, né? E a gente acaba defendendo que o privado é mais eficiente, que o privado é melhor, mas você trouxe um dado importante, a mortalidade, por exemplo, em hospitais privados e gerenciados por OS, a mortalidade é maior do que nos hospitais públicos, né? Em 2012, Sim. o Tribunal de Contas da União fez um estudo, na época em que estava sendo implementada a EBSER, e nesse estudo mostrou que a mortalidade nos hospitais gerenciados por organizações sociais de saúde, que é uma forma de privatizar a gestão, É né, OS, do né? serviço de saúde, as OS, Que nem era aconteceu maior do aqui que no nas Ouro Verde, universidades né? públicas. Exatamente. E é isso, né? A gente vê um sucateamento, porque quando você parte do pressuposto que aquele serviço de saúde ele tem que dar lucro, o objetivo não vai ser o cuidado, né? O objetivo vai ser corte de gastos, aumento da lucratividade. Então, não tem como essa conta fechar. Não tem como você garantir o direito universal à saúde se você também quer garantir o lucro dos grandes conglomerados, dos grandes Dos empresários, né? capitalistas. Dos É, capitalistas, dos dos verdadeiros capitalistas. capitalistas. E aí você coloca ao invés de colocar um governador no estado de São Paulo, você coloca um gestor que pega o dinheiro do Covid, pega metade da verba que tinha para o Covid e compra respiradores 180 mil cada um, você entendeu? Enquanto que fazer o isolamento era muito melhor do que mandar a pessoa para o respirador. Né? Não sei, E né? não, exato. Além disso, E aí, poderia ter sido feito um projeto de financiamento de pesquisa pública
para que fossem produzidos insumos a partir das universidades brasileiras, por exemplo, que tem mais do que pesquisadores capacitados para esse tipo de atuação, né, que muitos projetos já existem, que poderiam ser aproveitados, né, pelo poder público. Mas o Bolsonaro ele resolveu comprar um estoque de 30 anos de cloroquina, né? Da hidroxicloroquina, né? Que é um negócio que não tem eficiência alguma com a Covid-19, né? Até onde, quer dizer, eu acho que está testando nele para depois testar nos humanos. Eu vi uma piadinha assim. Até Eduardo Bolsonaro falou que não sabia que o coronavírus pegava em porco, né? Então, quer dizer, todo respeito aos porquinhos, viu? Não merecem essa comparação. Né? Bom, essa questão talvez acho que foi a maior polêmica, né, com relação à pandemia no Brasil. Não existe ainda nenhum estudo grande ou sério comprovando a eficácia da cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento da Covid. O que a gente viu e o que foi relatado foi um benefício, uma ação da cloroquina contra o vírus em testes in vitro, que são muito diferentes quando realizados em pessoas, né? Ali você coloca a medicação e um vírus isolados e vê como que é a interação, se mata, se não mata. Isso é muito diferente de entender como funciona o medicamento e o vírus dentro do corpo humano. Aquele ambiente é um ambiente estranho, né? Controlado. É um ambiente assim, controlado. Condições isso ideais. Exatamente. E foi relatado esse benefício in vitro, então foi-se usado isso depois em testes, né? Não se mostrou benefício em testes em vivo da hidroxicloroquina. Claro, existem muitos testes em andamento, mas não se mostrou essa eficácia, nada que justificasse essa política do governo federal. De forma nenhuma. Só que sabe qual que é a justificativa para o Bolsonaro? É que tem um amigo dele que é dono de laboratório que produz a hidroxicloroquina. Existiu todo um lobby em torno dessa medicação. E no começo, inclusive, várias pessoas que dependem dessa medicação para sobreviver não estavam encontrando a medicação para comprar. Pessoas que têm doenças reumatológicas, enfim, não estavam conseguindo comprar a medicação, porque houve toda essa política em cima da hidroxicloroquina e as pessoas foram prejudicadas. E agora está ao contrário, a gente tem um estoque para décadas de hidroxicloroquina no Brasil. Mas o que a gente quer é evitar a doença, né? Exatamente. É a lógica, é uma lógica. Você não quer ficar doente para depois assim, o que eu vou usar? Será que eu vou parar numa UTI? Será que as pessoas têm noção do que é parar numa UTI e ficar com um tubo, assim, respirando? Eu não sei, sabe? Não é uma coisa que parece ser muito boa, né? É muito triste. Eu acho que você pontuou aí a questão da indústria farmacêutica. Assim, para a gente entender a lógica como está funcionando o SUS, que esses governos que fazem esse toma lá da cá, esse lobby com essas empresas, assim, parece assim, vamos deixar o negócio pegar, infestar, porque aí nós vamos vender remédio. Todo mundo vai ficar desesperado, vender equipamento, né, para saúde, até os EPIs, tudo virou um mercado, né, um comércio. Exatamente. No começo a gente viu que uma máscara que custava centavos estava sendo vendida a dezenas de reais, né? No início da pandemia, quando começou a faltar insumos. Isso, inclusive, é importante a gente discutir, porque no início, quando começou a faltar EPIs, a desculpa era que todo o mundo inteiro estava atrás dos mesmos equipamentos, né? E por isso que tinha essa dificuldade de conseguir, porque era tudo produzido na China. E aí a gente pensa assim, que a gente não tem um incentivo da indústria nacional, né?
de produzir esses insumos. Não houve esse incentivo da gente deslocar a produção de outras mercadorias para a produção de equipamentos de proteção individual, proteção de equipamentos para serem usados na saúde, né? Respiradores, nos trabalhos. A gente não teve nenhuma medida nesse sentido. O Fer, você me fez lembrar que a USP desenvolveu um respirador que saía a custo de R$1.000. E aí o governador comprou aqueles da China que ele pagou 180 mil, sabe? A gente tem no Brasil, assim, teve um processo com o governo Bolsonaro de achincalhamento, né, das universidades públicas no Brasil. Sim. E da pesquisa nacional, né? Uma desvalorização brutal da pesquisa nacional, não só com Bolsonaro, mas isso ficou muito evidente com Bolsonaro. O Weintraub, ele ficou fazendo uma campanha de difamação explícita contra as universidades, tanto falando que se plantava maconha na universidade, umas coisas absurdas. E são pessoas muito sérias que estão ali doando a vida delas a uma pesquisa, porque, olha, eu acho que só quem faz uma pesquisa sabe o que é, porque fica pensando exaustivamente naquilo, porque é muita responsabilidade. Não, sabe, ele banalizou balbúrdia, palavras assim, com relação à ciência desenvolvida no país, né? Sim, teve todo um processo de descrédito desses pesquisadores, né, das instituições. São instituições muito sérias que conduzem pesquisas que poderiam amplificar, baratear custos de saúde, né, se a gente tivesse uma produção nacional de equipamentos e de recursos, né? E o que a gente teve foi totalmente contrário. A gente vê que muitos pesquisadores, às vezes, têm que tirar dinheiro do próprio bolso para poder financiar suas pesquisas, né? E mesmo com tudo isso, muita gente continua. Né? Ele cortou as bolsas, né? Fez um corte de terror. Bolsas é uma economia irrisória no Brasil. Né? Enquanto você fornece bilhões para salvar bancos que em nada ajudam a população brasileira. 1,2 trilhão para os bancos. Sem contar que paga essa dívida para os bancos aí constantemente. Nosso orçamento vai para pagar dívida com o banco. O Brasil é um país saqueado. Ele é um país saqueado pelos bancos, né? É um país saqueado pelos bancos. Os juros mais altos do mundo, né? Que a gente paga aqui. Exatamente. E o trabalhador desempregado, ganhando super mal. E hoje a gente agora está tendo, talvez a gente vá ter a maior onda de desemprego das últimas décadas, né? Mais da metade da população brasileira, a gente chegou a esse marco, mais da metade da população brasileira está economicamente inativa. Né? Mais da metade não tem fonte de renda agora. E 60% da nossa economia é advinda do consumo das famílias. Então, se o consumo das famílias retrai, a nossa economia retrai. A lógica seria que a gente tivesse condições para passar, que o governo tivesse dado esse amparo para a gente continuar o consumo, porque a gente não ia estagnar tanto a nossa economia, né? Mas não houve essa lógica, né? E com relação à indústria no Brasil, que você estava comentando, a gente já vem num processo de desindustrialização. E o foco do governo é principalmente o setor exportador. Então, assim, agroexportador. Então, eles estão deixando a Amazônia ser destruída para fazer de pasto, para gado, e liberando agrotóxico de forma indiscriminada, né? Assim, dando total apoio para o agronegócio, em detrimento de outros setores da economia, né? E a indústria é um deles. Então, a indústria tem enxugado. Então, quer dizer, a gente está acabando com a capacidade industrial do Brasil também, né? Voltando a ser uma colônia.
uma colônia de exportação, né? Que agora tem soja, milho e bife, né? E bife de boi, e porco e galinha, E né? galinha. Isso se a gente conseguir manter um padrão que a Europa quer, que a China quer, que Israel quer, para comprar da gente, porque ainda a gente consegue, né, em alguns momentos, perder esses mercados aí por conta ou da política do Bolsonaro, das coisas que ele fala, dos ministros que falam bobagens, e, né, o Entraub fugiu, né? Fujão. Cometeu o último crime, né? É. Ele fez que nem na novela, que mandou uma banana pra gente e foi embora. Aquela novela, um clássico lá da Globo, que tinha matado a Odete Roitman. Eu lembro dessa cena, eu fico imaginando o Entraub fugindo do país fazendo isso pra gente, porque ele foi um fanfarrão, né? Não fanfarrão. E, assim... E essa questão do desemprego, inclusive, vai impactar diretamente nas condições de saúde do povo, né? Sim. Essa questão que você tinha comentado, muita gente vai perder emprego, não vai mais ter plano de saúde e vai ter que recorrer ao SUS para suas necessidades, né? A gente vai ter um aumento muito grande da demanda, acredito, depois que a gente conseguir sair dessa pandemia, justamente por isso, né? Porque as pessoas elas vão precisar de atendimento e muitas vão ter perdido seus planos de saúde, vão ter perdido seus empregos, não vão ter condições E mesmo quem está trabalhando, Fernanda, eu vejo que mesmo quem está na ativa, o servidor público que tem uma certa estabilidade, que virou o inimigo número 1, né, do governo, de ficar falando que o servidor público não trabalha, não sei o quê, que é conversa, porque quem está na linha de frente para atender a população é o servidor público, não é o presidente, não é esses ministros aí. A gente tem perdido o poder econômico há muito tempo, porque reajuste salarial, mesmo que de inflação, o governo não tem reposto, né? A inflação do nosso salário. E aí ele falou que ia congelar o salário. Eu digo nosso salário porque eu sou servidora. E eu já tenho quase 6 anos que a gente não tem reajuste e simplesmente agora um congelamento. Só que quando você vai lá no supermercado, você percebe que tudo subiu. A batata subiu, o preço absurdamente. Falei, minha filha gosta tanto de purê, mas eu não sei se eu faço, né? Acho que vai ser 2, 3 vezes ao mês que ela vai comer. Sabe? Ó, o tomate, assim, tudo encareceu. Até o chuchu, que era barato, de repente virou uma coisa de rico, assim, você comer chuchu. Então, assim, a carne, tudo encareceu, tudo dentro do... Toda vez que eles têm um problema externo, eles descontam um trabalhador aqui. Querem que a gente continue a bancar os altos lucros que eles querem ter. E aí a gente não tem reajuste salarial, aumenta, quer dizer, a gente está tendo um empobrecimento muito grande. E aí as condições de vida... Teve uma ameaça de vários governos, né? Minas, acho que aqui em São Paulo também, de cortar o salário dos professores do estado, né? Por conta da pandemia. E isso é uma coisa muito grave. O que o governo fez aqui no estado de São Paulo foi uma loucura. Ele deu férias, mas a gente não usufruiu, porque férias em plena pandemia, onde já se viu, né? Aí adiantou feriado e não sei o que, o teletrabalho, uma loucura. E aí a gente tinha um benefício que a gente recebia uma parte do 13º antes. Aí ele também cortou isso. Quer dizer, sabe... E se você tivesse programado para alguma coisa, esquece que você se programou, porque pandemia você tem que mudar tudo. Mas tem que cortar no nosso, né? Não corta do deles, né? Não corta do... Os subsídios para grandes empresários continuaram rolando, isso, né? A isenção de imposto que o Estado de São Paulo faz, que é criminosa, e Campinas também faz, viu? Campinas também faz uma isenção absurda de imposto. Depois, mas não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde. Mas por quê? Porque está isentando empresas que nem a Sadia, que são empresas ricas. Grandes. Né? Grandes, né? Mas tirar da gente não tem problema. Ele não isentou a gente do IPTU, o Jonas.
Ah, olha, nós estamos em pandemia, não vai mais pagar IPTU. Não, De não, porque jeito nenhum. aí vai quebrar tudo, porque na verdade é o nosso, é o que a gente paga, o cidadão, o trabalhador que paga, é o que banca todo o sistema público, né? As empresas só surfam. Ô Fer, tem 21 segundos agora, tá acabando a nossa live. Eu agradeço Ah, demais o papo com você. Você é uma mulher super 10, inteligente, maravilhosa. Quem não gostaria de ter uma médica como você? Então eu vou me despedir. Muito obrigada, Fer. E vai